amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. No programa de hoje nós vamos falar de finanças, de economia, de empresas que têm problema de fluxo de caixa, mas tem algum resultado para isso, que é a recuperação tributária. Não vou falar muito não, porque eu vou deixar o entrevistado explicar. Eu tenho a honra e a satisfação de receber na edição de hoje o José Guilherme Sabino, que é presidente e fundador da Assertif. Estava brincando com ele aqui, o programa é transparente, tudo que a gente combina nos bastidores, depois a gente fala. Que ele está há 23 anos, eu falei que ele começou com 15. É isso aí, Guilherme. Boa tarde, Joaquim. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos os telespectadores. Legal. E me diga uma coisa. Só complementando aí. Comecei com 15. Então tá bom. Eu estava olhando, vi que vocês já recuperaram em crédito mais de 3 bilhões de reais. Como é essa mágica? Porque a gente tem muitas pessoas que nos assistem que são empresários, e empresários de todos os tamanhos, desde os micro, pequenos até os grandes empresários. Eles vão querer saber como é que é isso aí. Não, perfeitamente. Muitos empresários com certeza já conhecem a recuperação de crédito tributário. Mas nesses 23 anos, desses 3 bilhões, foi assim, muito trabalho e muita dedicação, né, Joaquim? Mas o governo federal nos ajuda também, né? Então, mas a primeira coisa que é importante a gente salientar é que isso é um direito constitucional das empresas, né? Recuperar crédito tributário de pagamentos a maior, né? E esses pagamentos a maior acontecem, né? E 95% das empresas no Brasil pagam erroneamente impostos. Então, esse é o nosso universo de trabalho. Então, qual que é o papel da Assertif? É fazer um assessment contábil, fiscal e tributário nas empresas, confrontar com as legislações e normas vigentes. A partir daí a gente apresenta um relatório, né? E o cliente nosso decide ou não pela compensação. Existem 2 formas de aproveitamento de crédito administrativo. Ou a compensação no mês subsequente, ou um pedido de restituição junto à Receita Federal. E é importante salientar que também que nesses 23 anos de trabalho, nós nunca tivemos uma glosa perante a Receita Federal. É legal até explicar para o pessoal o que é isso de glosa. Glosa é quando você faz o pedido e ele não tem um embasamento jurídico. Exatamente. A Receita Federal não concorda com a compensação, vem cobrando multas, juros. Certo. Tá? Essa é a glosa. Não teve nenhuma glosa? Nenhuma glosa. Até hoje nós não tivemos nenhuma glosa, Joaquim. Legal. Então, assim, nós somos, vamos falar aqui dentro da Assertif, do grupo Assertif, nós somos conservadores, né? Na apresentação do crédito tributário. Volto a salientar também, nós fazemos não só o levantamento, como nós fazemos toda a operacionalização desse crédito. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Às vezes, até você saber que você tem o crédito é uma coisa. Exatamente. Mas operacionalizar... Mas eu queria te perguntar... Tudo isso acontece, você falou em 95% das empresas pagando mais do que deveriam pagar de imposto, recolhendo mais do que deveriam recolher, é porque a gente tem um emaranhado de legislação que muitas vezes os próprios fiscais não entendem, né? Então, da Constituição de 88 para hoje, 58 normas e leis foram editadas. Então, no mínimo, esse é um manicômio tributário, né, Joaquim? Sim, lógico. Então, assim, é claro que hoje a tecnologia nos ajuda muito, né? Muito. Porém, a tecnologia não traz todas as oportunidades que uma empresa pode ter tributariamente, né? Então, esse manicômio tributário faz com que as empresas se percam, né? Ou paguem duplicidade, o imposto, ou seja, um pagamento indevido, ou interprete a legislação tributária erroneamente, ou outro tipo de erro, entre aspas, passa despercebido. Porque as empresas precisam ter o quê? Um departamento fiscal e contábil com muita gente. Nós gastamos mais de 1.400 horas aí para lidar com esse departamento, né, as empresas. Né? E eu costumo sempre dar um exemplo, Joaquim, de um cliente nosso que tem planta no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. No Brasil ele tem 40 pessoas para cuidar disso. Da área fiscal. Nos Estados Unidos, uma. No Canadá, uma. Então, por aí você já vê como é que é difícil você identificar o que está certo pagar e o que não está certo pagar. Então, o trabalho de recuperação, o objetivo final dele qual que é? Deixar as empresas em conformidade
tributária. Ou seja, dá para entender mais ou menos, eu conheço um pouquinho dessa área, porque quando era menino, isso há uns 50 anos, eu trabalhei no escritório de contabilidade. Você falou da facilidade que hoje a tecnologia nos traz. Eu me lembro que naquela época, isso faz 50 anos, a gente tinha que assinar um boletim chamado IOB, Informações Objetivas. E que existe ainda, mas agora deve ser digital. Né? A gente recebia em papel, ia colocando numa pasta. E fazia aqueles arquivos, né? Porque todo mês, assim, tinha um livro de 400, 500 páginas com modificações no ICMS, na forma de apresentação do RAIS, que era a Relação Anual de Informação de Salário, tudo que tinha. E eu, menino ainda, com 16 anos, eu lia tudo isso, gostava de ler e aprendi um pouco disso. Só que eu acho que hoje os nossos escritórios de contabilidade, eles pecam, né? Porque eles não estão sabendo diretamente analisar ou eles não têm tempo de avaliar. Na verdade, eles não têm tempo e não é o foco do escritório de contabilidade, como não é o foco do escritório jurídico, né? Então, esse é o nosso foco. Né? Identificar as oportunidades que passaram despercebidos, né? E deixar as empresas em conformidade. Claro que tem muitos clientes nossos que nós acabamos de descobrir o débito também. Né? E aí a gente, você está em débito, em algum momento você vai ser cobrado. É bom acertar antes de receber a fiscalização. Porque o objetivo nosso é deixar as empresas em conformidade. Porque elas estando em conformidade, o Brasil vai arrecadar corretamente e aí vão chegar aí no tão buscando aí déficit zero que o ministro está buscando. Né? Então, se as empresas recolherem corretamente e o governo não cobrar nada mais, isso é uma conformidade tributária. Tá? Então, por exemplo, o ICMS São Paulo, hoje, se não me engano, tem mais de 600 artigos, o regulamento. Então, quer dizer, você fica... Quem que consegue verificar, analisar, e cada empresa, cada setor é um negócio... eu costumo falar que é um ser vivo. Né? Cada empresa é um ser vivo, um CNPJ, que cada empresa tem a sua nuance tributária, fiscal e contábil. Correto. E quando vocês são contratados por um cliente, por exemplo, ele quer saber, vocês fazem todo esse levantamento, esse estudo, vão lá, analisam, e você falou também, viabilizam o crédito tributário. Isso, como é que é feito esse tipo de contrato? O cliente já paga algo antecipado? Nada. É um contrato de risco? Quando você fala, eu descobri isso, você vai ter esse retorno, então vocês têm um percentual? Exatamente isso, Joaquim. O nosso contrato, nós não cobramos nada antecipadamente. É um contrato que a gente chama totalmente no êxito, né? O cliente concordando, aí sim, nós vamos operacionalizar isso. Compensamos no mês subsequente, efeito caixa. Eles nos pagam X% dessa compensação. Tá? Então, nós não cobramos nada antecipadamente. E se o cliente falar, não quero usar o crédito, não nos deve nada. Então, esse é um contrato êxito total. Isso me lembrou um grande amigo, que hoje é dono de uma outra empresa de inteligência em controles e tal. É o responsável pela criação das notas fiscais eletrônicas. Fantástico. Né? Então, faz isso em várias cidades do Brasil. Na década de finalzinho de 80, começo de 90, ele descobriu que as prefeituras recebiam o fundo de participação do município de maneira desigual, desproporcional à arrecadação que elas proporcionavam ao Estado. Fez uma fórmula que permitiu às prefeituras aumentar a arrecadação do fundo de participação dos municípios. E também fazia contrato de risco desse tipo. Só que depois o Tribunal de Contas achou que não podia e acabou cancelando esse tipo de ação. As prefeituras, com certeza, as prefeituras do Brasil, muitas têm créditos previdenciários. Vocês também trabalham com isso? Também trabalhamos. Então, assim, com certeza tem. Aí o tribunal vem e fala, não pode contratar uma empresa porque a procuradoria tem competência para fazer esse trabalho. Né? Mas todas as experiências que nós tivemos e oportunidades de analisar prefeituras, todas tiveram oportunidades grandes, né? Porque a prefeitura também, para solicitar algum tipo de acesso a algum programa do governo estadual ou governo federal, precisa estar em dia. Sim, também. Verdade, né? Verdade. Precisa estar em dia. Então precisa ter a CND, enfim. E isso contribui, né? Tanto para as empresas quanto para órgãos públicos, prefeitura, estatal e etc. A recuperação tributária, no final do dia, é fluxo de caixa. Né? Ou para investimento, ou para distribuição para os acionistas, enfim, ou para contratação de novos colaboradores, enfim, no final do dia é dinheiro, Joaquim, quer dizer, só que é um dinheiro
que era um dinheiro desconhecido. Desconhecido. Das empresas e das prefeituras, Estado, órgãos públicos, etc. E eu gostei muito de uma frase que você falou aí, que não é que o empresário não queira contribuir, recolher, pagar o imposto. Ele quer pagar o imposto justo. Eu tenho uma frase que às vezes as pessoas até me cobram. Uma vez eu falei isso há muito tempo, num programa ao vivo. Eu acho que devo ser meio anormal. Mas para mim é o princípio da cidadania. Eu não me importo de pagar imposto. Aliás, eu gosto de pagar imposto. Eu até brinco, eu queria pagar 5 milhões por mês de imposto. Que significaria que eu estaria ganhando muito mais, exatamente, ou um pouco mais. Agora, o objetivo de vocês não é isso, evitar o pagamento de imposto. Pelo contrário, é evitar o pagamento de imposto injusto. Exatamente, porque você evitar o pagamento, não pague, isso é crime. Sim. Né? Não, nosso papel não é esse. O nosso papel não é nem discutir tese. As teses os advogados discutem, né? Então tem muitos escritórios de advocacia que trabalham conosco, né? Então assim, eles discutem a tese, ganhou a tese, a Assertif vem e operacionaliza aquela tese, né? Então faz todos os cálculos, todas as compensações, etc. Mas o objetivo da Assertif é verificar o que foi pago indevido. Você tem que recolher, só que você recolheu a mais. Correto. Então esse é o nosso trabalho. Maravilha. E tem um prazo, por exemplo, 5 anos? 5 anos. A gente só pode voltar 5 anos, aí, que é o período prescricional na área tributária. Legal. Tá. Agora, o que mais me chamou a atenção, 23 anos, mais de 3 bilhões de retorno, mas agora vocês deram um passo à frente, que é o Assertif Pay, que antecipa esse crédito para o cliente. Como é que funciona isso? Vamos lá, Joaquim. A gente vem pensando na Assertif Pay há 4 anos, mais ou menos, né? A gente percebeu que os nossos clientes precisavam de alternativas de fluxo de caixa, né? Uma alternativa saindo dos bancões, vamos dizer assim, né? Ou eles não queriam usar a linha de crédito que eles tinham perante aos bancos, né? Até porque os juros são além dos juros, enfim, mas às vezes eles preferiram deixar essa linha de crédito, né? Porque assim, você pega um relatório da Assertif hoje, por exemplo, levantamos 1 milhão de crédito para o Joaquim, da empresa Joaquim. Opa, vamos lá. A capacidade de absorver esse crédito da empresa Joaquim, 100 mil por mês, né? Se você pega esse relatório, vai num banco, me empresta, Itaú, me empresta o R$1 milhão aí sobre esse crédito tributário que a Assertif levantou. O banco vai falar não, né? Então, quem que poderia fazer essa antecipação? Somente a Assertif. Por quê? Porque nós conhecemos o nosso cliente dos últimos 5 anos, nós sabemos a capacidade de pagamento, nós sabemos que se eles estão pagando os impostos corretamente ou não. Então, nós começamos a oferecer uma alternativa de fluxo de caixa para eles. Levantamos 1 milhão. Você tem interesse em antecipar esse 1 milhão? Porque esse 1 milhão você vai consumir em 10, 12 meses. Então, a gente antecipa esse 1 ano para os nossos clientes, fazemos o depósito à vista e ele nos paga em 12 meses. Agora, você só pode... Conforme a compensação, tá, claro. Joaquim? Vocês só podem fazer isso por ter certeza absoluta de que ele trabalho. Vai receber também, no né? nosso trabalho, exatamente. Porque senão vocês não fariam isso. Não. Como é que vocês vão antecipar o dinheiro? Não. Né? Nós temos confiança no que nós entregamos e segurança que nós entregamos. Isso é importante. Tá. E que tamanho de empresa pode se valer do serviço de vocês? Só empresa grande? Não. Hoje nós atendemos empresas no lucro presumido e no lucro real. Empresas no simples nós não atendemos. Certo. Tá? E mesmo assim, dentro do lucro presumido, nós temos uma régua de corte hoje, que é acima de 30 colaboradores, e no lucro real, acima de 30 milhões de reais de faturamento ano. Certo. Então, esse é o nosso corte, né? Daqui para cima, nós atendemos até empresa que fatura 50 bis hoje. Legal. Tá? Com precatório vocês também trabalham? Não. Nós estamos comprando precatório. Ah, é? Estamos comprando precatório. Então, assim, estamos estudando, comprando precatório, tanto municipal quanto estadual e federal, né? Mas isso a gente analisa bem o precatório. Porque existem decisões aí da justiça que permitem, inclusive, por exemplo, uma empresa comprar um precatório se ela tiver uma dívida com o governo e saldar aquela dívida. Isso entrou na transação tributária, né, Joaquim? Então, assim, as empresas, o mercado, vamos falar de precatório, nós nunca entramos nesse mercado, né? Agora, recentemente, que a gente está estudando e adquirindo alguns precatórios. Com a transação tributária e autorização
para usar precatórios para abatimento da dívida tributária, o mercado aqueceu. Sim. E os valores de deságio também diminuíram. Né? Por quê? Porque tem a demanda. Né? Então, as empresas estão adquirindo esses precatórios, porque elas podem adquirir esse precatório com valor de face de X pagando menos X. Né? Pode usar o prejuízo fiscal para abatimento dessa dívida total deles perante a Receita Federal ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Tá? E aí vocês fazem com pessoa física ou não? Nesse caso de... Por exemplo, se nós compramos precatório pessoa física, compramos. Eu perguntei isso porque nós temos um caso antigo em Santo André, a gente está falando mais para a região aqui do ABC, que é um caso que se arrasta há 30 anos, que é o famoso caso dos precatórios, conhecido como caso dos 25%. Para resumir a história, um prefeito saiu no comecinho dos anos 90 e no último dia da gestão deu um aumento de 25% para o funcionalismo. O prefeito que entrou falou, não vou pagar. Né? Deixou a bomba. Ficou 4 anos sem pagar esse aumento, mas não revogou a lei. Quando terminou os 4 anos, ele mesmo orientou o pessoal, que ele era funcionário público de carreira, a entrar com ação na justiça. E todo mundo entrou e ganhou. Isso está ganho há 30 anos. Só que a prefeitura não tem caixa para pagar isso. Isso aí compromete hoje 2 ou 3 orçamentos municipais. Nossa. Então, para você ter uma ideia, alguns pagamentos já foram feitos de pessoa mais antiga, doente e tal, mas ainda tem muita coisa. Tem alguns bilhões aí. Eu imagino. E já tudo transitado julgado, o Tribunal de Justiça já concedeu, só que tem pagamento, por exemplo, programado para 2029, e a Prefeitura lançou no ano passado, neste ano, um programa de que as pessoas podem abrir mão de uma parte, quer dizer, ela mesmo está comprando o precatório, né? Mas tem empresas que fazem isso, por isso que eu perguntei. Provavelmente a prefeitura, eu não conheço a lei nem a decisão, tá, Joaquim, mas provavelmente a prefeitura deve estar falando, você pode pegar seu precatório e vender para a empresa e a empresa que está devendo ISS abater o ISS. Esse tipo de eu acho que a lógica... Vocês também fazem na Certif. Fazemos também. É um belo mercado. Fazemos também. Tem outro mercado também, a tese do século, a famosa tese do século também, né? Então tem muitas empresas que ganharam ação, né? Que é a ICMS, base de cálculo, PIS e COFINS, e ficaram com muito crédito, né? Para usar. E as empresas não têm a capacidade de absorver esse crédito total. E em alguns casos isso está virando precatório e estão vendendo também no mercado essas ações transitadas e julgadas de ICMS, que é a famosa tese do século. Quer dizer, a gente pode dizer tranquilamente para o empresário, a empresária que está nos assistindo aqui agora, que se for avaliar na sua empresa, vai encontrar imposto pago indevidamente. 95% de chance de ter pago indevidamente. Isso não é a Certif que fala. Isso é IBGE, tá? Valor econômico. 95%. Nos casos da Certif, 99% das empresas que nós analisamos nesses 23 anos tinha pagamento a maior. Caramba. É bastante, né? Às vezes o dinheiro está lá dentro da empresa e o empresário não sabe. Correto. Essa que é a verdade, né? Só posso dar um exemplo? Claro. Tem um grande cliente nosso de telecomunicações, aí a gente tinha feito um estudo preliminar, né? A gente tinha assinado um termo de confidencialidade, né? Que o contrato estava no jurídico para se analisar, aquelas coisas, né? E aí o relatório ficou pronto, o diretor de pessoas da empresa me telefonou e falou, José Guilherme, eu sei que eu não posso te pedir isso, mas eu vou te pedir, porque dependendo do valor que tiver, eu não mando X pessoas embora da minha área. Tem como você me entregar o relatório antes do contrato assinado? Nós nunca fizemos isso, mas a gente tinha um termo de confidencialidade assinado. Entregamos. E ele não demitiu as pessoas naquele ano que nós entregamos o relatório. Então, isso também é uma satisfação pessoal e empresarial, né? Que você fala, nosso trabalho também contribui dessa maneira para as empresas, né? Porque chega um momento que você fala assim, aonde que eu vou achar dinheiro, aonde que eu vou cortar, né? Então isso também... E até para cortar você tem que, no caso de demissão, você tem que ter fluxo de caixa grande, porque fica caro, né? Tem que pagar, então. Mas assim, essa foi uma satisfação pessoal, entre outros, tá, Joaquim, que eu poderia dar alguns exemplos aí, empresas que entraram em recuperação judicial, com o nosso trabalho gerou
uma importância gigantesca, e isso fez com que eles entrassem em conformidade tributária com os pagamentos em dia, porque também pagando em dia, você está fazendo a sua parte social também, o empresário, né? Você não pode deixar de pagar, se você estiver pagando em dia, você está fazendo a sua parte social no final do dia, né? Então, quer dizer, você está cumprindo com o pacto social, né, coletivo perante a sociedade, né? Sem dúvida nenhuma. Guilherme, eu ficaria aqui mais umas 2 horas, porque é uma verdadeira, eu também, meu Jorginho, uma verdadeira aula. O papo tá bom, pena que não tem uma taça de vinho, mas um dia a gente vai ter uma taça de vinho. Se você tiver, eu também venho. A gente gosta. Olha, se você tiver algo a acrescentar que eu não perguntei, fica à vontade, que você acha importante. Não. Um recado até para os nossos telespectadores, como é que eles fazem, se eles tiverem interesse, entre em contato com a Certif, para saber, pelo menos, como é que funciona essa recuperação de crédito. Quem tiver interesse em verificar se existe alguma oportunidade na sua empresa, se existe dinheiro escondido na sua empresa, se você quer melhorar seu fluxo de caixa, pode nos procurar, né? Assertif@assertif.com.br ou no telefone 11 3078 1215 ou através do nosso site, né, www.assertif.com.br. Né, que a Certif, além de tudo, além da Certif Pay e da Certif Tributos, nós temos outras empresas no grupo, tá, Joaquim? Então, hoje nós somos o maior gestor de alvarás judiciais, levantamento de depósito recursal e judicial. Correto. Então, hoje nós administramos aí mais de 1 milhão de contas de alvarás judiciais, né? Temos uma corretora também que teve um crescimento importante também no mercado. Enfim, então, temos uma ferramenta de tecnologia da gestão tributária para as empresas. Essa ferramenta é uma ferramenta SaaS, de pagamento mensal, onde a Certif não tem ingerência nenhuma no dia a dia da empresa, né? Onde controla todo o seu ECAC, todos os seus parcelamentos, DCTF, DCTF Web, toda a nota fiscal de entrada e saída de venda, nota fiscal de serviço, todas as certidões municipal, estadual e federal em tempo real. Então, assim, todo o seu diagnóstico fiscal perante a Receita Federal também em tempo real. Então, é uma ferramenta de gestão e conformidade do dia a dia das empresas. Também estamos à disposição para essa Até ferramenta. Porque se você vai fazer um contrato, principalmente com as grandes empresas hoje, você precisa entregar tudo isso. Você entra lá no compliance, tem que mostrar que você está com todas as suas certidões em dia, senão você não consegue. Eu tenho alguns contratos com empresas grandes que eles exigem tudo isso, e é importante que você tenha isso. Empresa que participa de licitação, você não tem CND, está desclassificada, né? É verdade. Nem vai habilitar, na verdade, né? Não tem nem jeito. Empresas privadas que prestam serviço para grandes empresas ou multinacionais, também tem que ter. Até para recebimento. Sim. Você tem que enviar a certidão para receber. Né? É verdade. Então, se as empresas não ficarem em conformidade, elas não terão chances de sobreviver. Tá? Agora, eu não sei se nós temos mais tempo, mas eu vou só falar mais uma coisinha. Precisamos, empresários, ficar atento na reforma tributária, tá, Joaquim? É verdade. Às vezes a gente tomou um susto agora há pouco tempo, né? Então, com a questão da recuperação do crédito, né? Da compensação que estava ameaçada aí, né? Aquilo ali, na verdade, eles estavam proibindo fazer a compensação cruzada, né? Então, assim, quando você levanta um crédito previdenciário, né? Você poderia fazer uma compensação cruzada para pagar o PIS e COFINS. Sim. Com aquela MP que o Senado devolveu, proibia isso. Né? E isso aqui gerava um grande problema de fluxo de caixa das empresas. Né? Que lá na Certif a gente chama fluxo de caixa e fluxo de caixa fiscal. Né? Então, se eu tenho um crédito aqui, eu já tenho previsto que eu vou usar esse crédito. Eu não vou ter um desembolso de caixa nos dias de pagamento de imposto. O governo, o que ele fez? Ele cortou isso. Então, eu não podia mais usar esse crédito, então eu tinha que fazer um cheque, vamos falar assim. Então, mudaria completamente o fluxo de caixa das empresas no Brasil. Correto. Só agora que você estava falando, eu
fiquei pensando, assertif é uma sigla, né? Imagina alguma de assertividade. de assertividade. De assertividade. O nome... Seria o diminutivo do inglês. Isso, exatamente. Então, a gente é assertivo... Sabe como eu já pensei? Eu pensei em Associação das Empresas de Recuperação de Tributos, porque dá certinho. Podemos até montar. Boa ideia! E informações financeiras. E aí você vai ser o presidente. Já que... Tá, obrigado. Olha, Zé Guilherme Sabino, um prazer falar com você. Prazer, a gente vai falar mais vezes aqui, espero. Só nos convidar, estamos à disposição. Porque isso é muito importante para o país. Para o país. Né? E é um tema que não vai sair da moda, né? Está na moda. E vai continuar com a reforma tributária, porque o período de transição de quase 10 anos, enfim. Então, todas as empresas vão ter que se adequar, vão ter que se modernizar, vão ter que fazer investimentos nas equipes, em treinamento, etc. Então, assim, esse tema ainda vai demandar muito tempo das empresas. Sem dúvida nenhuma. Tá bom? José Guilherme Sabino falou com você e a gente volta na próxima semana. Obrigado pela audiência. Até lá. Obrigado.